Livre navegação no estreito melhora a economia global? Sim, do estreito irmos para o crescimento. Outras perguntas. É possível ganhar sem merecer? Não. Como se salvar do perigo que está ligado com o estreito? Quanto mais alto, a gente fica mais exigente? Sim. O que era bom antes precisa melhorar? Sim. A gente está na Parashat Hukah, essa é a Sirá de Yud Beit e do Gimel Tammuz, dia 12 e 13 de Tammuz, é a Sirá de número 1 do volume 33. Bom dia, boa noite, uma boa semana para todos, Shavuot Tov, Shabbat Shalom Mashiach Now, redenção completa, definitiva, verdadeira, para o mundo inteiro aqui agora já. Então, a gente está no Projeto Tessirot, esse é o volume 33 de volumes de livros do Rebbe de Lubavitch, com Sirot, discursos racídicos. Como a gente falou, a gente falar sobre a livre navegação, que é um tema muito atual e tem tudo a ver com o tema dessa Sirá que aconteceu nos dias 12 e 13 de Tammuz, que geralmente fica nessa época agora. E isso traz a melhoria da economia global, o crescimento total. O Rebbe anterior, o Rebbe Rayatz, que foi redimido, teve a Geulah, a salvação, nos dias 12 e 13 de Tammuz, ele fala sobre a versão, o Nussar, da bênção de agradecimento pela Alahá, chamada Birkat Gomel, como está no Rambam, Maimonides, no livro Mishneh Torah, nas Alachot sobre as bênçãos Brachot, capítulo 10, como a pessoa deve agradecer, ela deve falar a brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, agomel lechayavim tovot shigmalani kol tov, segundo os Faradim, segundo o Rambam, e a gente fala shigmalani tov. E quando acontece um milagre, então isso é quando a gente agradece por um perigo que passou, né, que são os 4 perigos, né, as 4 situações que justifica fazer para brachá gomel até hoje, né, diante da Torá, no dia que tem Torá, né, segunda, quinta, ou no Shabat, ou no Yom Tov. E então, as 4 situações é quando a pessoa estava muito doente, né, com perigo de vida, quando ela passa pelo deserto, quando ela passa uma situação de voo, né, que cruza ou passa pelo oceano, e quando a pessoa sai da prisão. E tem a brachá ligada a um nes, a um milagre. Eu, por exemplo, faço quando passo sempre numa situação que aconteceu um milagre comigo, e vale para os filhos também, para os descendentes. E o Rambam fala assim, mas como na sabones, quando a pessoa passa por um lugar onde ele teve um milagre, fala Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa li nes bakom hazeh, que fez para mim um nes nesse lugar. Após sair da prisão, naquele país, o Rebbe anterior falou um mamar no dia 15 de Tammuz de 1927, procurando entender a diferença que tem entre as duas bênçãos. Um fala do milagre para mim, sem lembrar alguma obrigação que a pessoa estava devendo alguma coisa, e na bênção de agradecimento, que é a Gomel, admite que tinha culpa no cartório, como se diz, que estava devendo, estava com alguma falha, e a bondade de Hashem, que foi redimido. Na continuação do Mamar, o Rebbe anterior, em princípio, não responde isso. Mas depois ele explica sobre essas 4 pessoas que eu falei agora há pouco, que precisam falar essa brachá, porque passaram por esses 4 tipos de perigo, que são relacionados com os 4 tipos de impedimentos que acontecem no serviço de uma pessoa para Hashem, que gerou um tipo de perigo espiritual. Hashem fica do lado direito de cada pessoa, dando força para superar todos os obstáculos. E termina o Mamar com uma breve explicação sobre o conteúdo dessa benção Agomel, Brachat Agomel. Todo mundo deve estudar Torá e cumprir as mitzvot. E se por algum motivo não fez isso, então é responsável por isso, com as consequências pode ter de não ter cumprido com essa obrigação de estudar Torá e cumprir as mitzvot. Todos os obstáculos e impedimentos que tem na época do exílio são só testes. Então,
essa bênção lembra a cada um o quanto está devendo ao passar, tendo que passar por esses testes. O Beit Yosef, que é Yosef Karo, que escreveu o Shulchan Aruch, explica a versão dessa bênção, que mesmo para aqueles que estão devendo, portanto, os perversos, os Rechaim, Hashem faz uma bondade tão grande, e mesmo eu, dentre eles, sem merecer, fui contemplado com a bondade. Então, os que estão devendo, quer dizer que não são próprios, que eles não são merecedores para receber tamanha bondade. O Rebbe associa isso, que a pessoa entrou num perigo, se colocou num perigo por não fazer algo, então a salvação é justamente a bondade de Hashem. Por exemplo, se a pessoa recebeu a bondade sem merecer, então deveria ser o mesmo para a bênção dos milagres, que ela também recebe sem necessariamente merecer. Em princípio, a bênção do Agomel, né, por essa bondade que Hashem fez com a gente, não é feita só para os que tiveram milagres. As pessoas podem sair do perigo pela natureza e não precisam fazer o agradecimento pelos milagres também. É óbvio que quando tem um agradecimento de alguma coisa que passou pela natureza, como por exemplo, a pessoa se curou, não foi um milagre, ela se tratou, foi no médico e tal, tomou remédio e ela ficou boa. Ela tem que agradecer por isso, mesmo sem um milagre. Às vezes é talvez um milagre inexplicável como a pessoa conseguiu se curar. E se agradecemos pela bondade de Hashem, mesmo sem ser merecedores, muito mais ainda deveríamos agradecer quando é feito um milagre, sem a gente merecer. Teremos que aumentar mais ainda no agradecimento, mas não está ligado na brachá que a gente fala por um milagre, a gente não agradece como a gente faz na brachá que a gente fala agomelo. O Birkat Agomelo está dentre as bênçãos de agradecimento, como a gente falou. E o Birkat Hanes, a brachá, por um milagre, é uma bênção ao ver o lugar onde aconteceu o milagre, pela essência do milagre naquele lugar. O Rebbe anterior explica que a bênção Agomel é um agradecimento que a pessoa foi salva de uma situação de perigo, que é sua responsabilidade, que ela se colocou nessa situação de algum modo, né? Então ela precisava de uma salvação vindo de cima para salvá-la dessa situação de perigo, que de algum modo, mesmo que a pessoa vai dizer que não tem responsabilidade se ela ficou doente, não é que ela saiu no frio e estava tava molhado, ou que ele passou por uma situação em que ele se colocou no perigo, né, entrou num lugar onde tinham marginais e tinha muita violência. Não necessariamente ela se colocou num perigo, mas está falando com uma situação em que ela passa por um perigo e que, de algum modo, ela é responsável por isso. Em compensação, a bênção pelo milagre não está necessariamente vinculada a uma salvação de uma ação de perigo, né? Como tem, inclusive, no Tratado de Brachot, na página 54 Aleph, que fala, inclusive, a versão da Brachá que a gente fala, quem passa por um lugar onde foram feitos milagres, nesse caso aqui, para o povo inteiro, deve falar Baruch atah, etc., Shassanissim, lavoiteinu, para os nossos antepassados nesse lugar. Como, por exemplo, quando passa pelo Yarden, né, no lugar onde Yoshua entrou com as 12 tribos, que lá tem um lugar onde os Koanim ficaram e foi passado. Então, não foi um milagre, né? Foi um milagre, não foi uma situação de perigo. Foi para facilitar a entrada deles em Israel. Poderiam ter entrado por outro lugar. Não teve uma salvação de um perigo. Foi pela essência da bondade de Hashem. No caso do Birkat Agomel, a reza de agradecimento, quando passa por uma das 4 situações que são ligadas com perigo, está ligado com o serviço aqui tu começa a ter a senha, a resposta, o clique do que a gente perguntou e que está ligado com o estreito, né? E passar para a abundância, para o crescimento, né? A mesma coisa acontece no serviço da alma dentro do corpo. Tem uma grande descida, onde a pessoa entra num lugar de perigo. A alma desce lá de cima
e entra no corpo aqui embaixo, ela se coloca numa situação de perigo, ela entra no perigo, ela desce, ela passa por um estreito, ela passa pelo deserto, pela prisão, pela doença, pela situação de perigo. E aí, quando ela percebe as bondades que Hashem faz para a gente aqui embaixo, e está ligado com o Gemalanitov, que é a Torá que Hashem deu para a gente para nos ajudar a vencer a situação de perigo aqui embaixo, nesse mundo. É um manual para conseguir passar pelos perigos que tem nesse mundo. Né? Fazer com que a descida seja uma subida e que vale a pena, porque é um investimento que Hashem faz quando planta a gente aqui embaixo. No caso do milagre, é uma revelação de Hashem vindo de cima, como está em Yeshayahu, Nissim, Nes, milagre, está ligado com a palavra Arim Nissi, né? Que Hashem levanta o estandarte acima da natureza. Então, o milagre está ligado com acima da natureza. Em princípio, você entender, pois a Brikat Agomel é para todos, mesmo para Tzadikim Gemurim, para justos completos. Quer dizer que mesmo eles se colocam em situações de perigo, ok para o Beit Yosef, quando fala pela Halachá, pela lei, que se relaciona com quem está em dívida porque não sente que merece tanto essa bondade enorme. Vale também para Tzadikim por conta da sua humildade. Né? Como Yaakov Avinu, ele, quando foi se encontrar com Esav, ele achou que ele já tinha recebido tanta bondade e ele era humilde, entendendo que ele não... ele fala katonte, que eu fiquei pequeno diante de tanta bondade de Hashem. Mas como pensar que um tzadik sinta que está em perigo por causa disso? Como um tzadik pode pensar que ele está em perigo quando ele vem para esse mundo aqui, uma descida tão grande? Ele sabe que ele não pode pecar, porque ele não tem um instinto de fazer uma coisa errada. Isso foi falado como se estivesse blindado num tanque protegido. Isso foi falado pelo Rebbe anterior, na sua Geulá, quando ele foi salvo. E o período que passou foi justamente por seu grande serviço como Missut Nefesh, auto-sacrifício, dedicação total para o espalhamento da Torá e fortalecimento do judaísmo. Então ele não tinha nenhum pecado, nenhuma falha, nenhum erro, nenhum perigo que ele se colocou. Ele estava protegido por tudo de bom que ele estava fazendo. Como a gente tem no Igeret HaKodesh, a segunda carta do Alter Rebbe, depois que ele saiu de Petersburgo, justamente que ele saiu de uma ação de perigo, que ele estava preso também, ele fala, Katonte Mikol Hassadim o Mikol Hulei. Eu, baseado no verso que fala Yaakov Avinu, que cada bondade que Hashem faz para a gente fica cada vez mais humilde, né? Porque a bondade vem do lado direito de Hashem, né? Que Hashem nos abraça com a direita, né? E esse Krivat Elokim, essa proximidade de Hashem, faz com que a gente fique pequeno, se sinta pequeno diante dele. Quanto mais recebemos bondade, mais nos sentimos pequenos perante Hashem. Né? Até o ponto que Yaakov Avinu fala, e tem a expressão no Rashi, Shema Igrom Machet, quem sabe, parece para mim que eu pequei. Né? Aos meus olhos parece que eu pequei, de tão próximo que eu fiquei de Hashem. Né? Então, Krivat Elokim, a proximidade de Hashem, tão grande, muito mais do que antes, faz com que a gente se sinta assim. Né? Então, terminando, na frente do rei, precisa ter, isso é Alahá, Bitul Gamur, se anular completamente, não pode fazer qualquer movimento, nem se mexer, está na frente do rei. Por isso, a gente tem a mitzvah de trabalhar nos 6 dias de semana, porque lá a gente não está necessariamente, reveladamente na frente do rei, então a gente pode fazer, se mexer, se ocupar e produzir. No Shabat, que a gente está com a Kedushá de Hashem, com Hashem, o rei mais revelado, é proibido a gente trabalhar, como se fosse proibido a gente se mexer e estar querendo produzir. A gente está na frente do rei, de um modo revelado, então a gente tem que estar pequeno, né, em bitul, em autoanulação para Hashem. Quanto mais elevado a gente está, o nível anterior parece que tinha falhas e faltas. Quando a pessoa recebe muita bondade, deve sentir como devedora, mesmo que antes estivesse na plenitude, mas agora que você vê quanta coisa boa você recebeu, você percebe, e isso é a brachá do Agomelo. Isso que Hashem coloca, o tzadek com uma situação de perigo, num estreito, é para poder levantá-lo para um nível muito mais alto, mais amplo, onde melhora globalmente. Né? Como está escrito no Tehillim, eu clamei por Hashem no estreito, Ananiva Mevaká, Hashem vai me responder com amplitude, com grandeza, globalmente, com crescimento. É a descida para ter uma subida muito maior do que estava antes.
E assim foi com o estreito da prisão do Rebbe Rayatz e o crescimento que veio depois com o espalhamento da Torá, como veio logo depois e chegou até o ponto de hoje que a gente já está pronto para esse Mashiach agora já. Amém, Ken Yiratzon.